Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o verdadeiro contraste entre a negatividade e a positividade. O que de fato é a negatividade e de onde ela se origina. Estou falando de São Paulo, uma região um pouco mais afastada do centro, uma região um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, em um ambiente diferente do que eu costumo gravar vídeos. Nossos vídeos têm costume de se parecerem com uma conversa. É eu conversando com você, não quero que você me veja como um professor, como um guru, como um coach. É apenas eu passando a minha visão de tudo que eu tenho estudado durante anos. Durante boa parte da minha vida eu senti medo. E isso tem diminuído, mas eu fico pensando que o pouco de medo que eu senti já teve a capacidade de travar muitas coisas na minha vida. Com um pouquinho, uma gotinha de medo. O ser humano, ele não foi feito para sentir medo. O medo, na verdade, é uma criação do próprio ser humano. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Tanto a positividade, a alegria, a abundância, sentimentos positivos, quanto os negativos, são criações da mente humana. Na verdade, a nossa consciência, ela é uma consciência neutra. Ela não é negativa e ela não é positiva. E eu acredito que essa foi a melhor forma de eu desvincular o bem e o mal do Felipe, do meu ser. E dessa forma, escolher a dedo o que eu quero sentir, o que eu quero pensar, a forma como eu quero agir. Quando você chega nesse nível de consciência, de compreensão, através de meditação, através de respiração consciente, através de observação e de reflexão profunda. Quando você chega nesse nível de consciência, você passa a ser a pessoa que decide o que vai entrar dentro de você e a forma como você vai agir perante o mundo, perante as situações. É uma coisa muito difícil para se explicar, porque as pessoas são apegadas ao bem e o mal. As pessoas não conseguem compreender que o bem e o mal é criação do próprio ser humano. Eu estou me balançando todo aqui, porque está cheio de mosquito aqui embaixo. Nenhuma emoção negativa é absoluta. Nenhuma emoção negativa é criada por si só. Elas são oriundas de um outro sistema. Um sistema de negatividade. Um sistema que dá origem a todas essas emoções. O amor é o sistema que dá origem às emoções positivas. É através do amor que você consegue sentir alegria, compaixão, entusiasmo, esperança, sentimentos positivos. Mas o medo é a emoção que dá origem aos sentimentos negativos. Você sente raiva porque você tem medo, você sente tristeza porque você tem medo, você sente fúria porque você tem medo. Suas emoções negativas são oriundas do medo. O medo está constantemente modificando nossa vida, ele está impregnado em nossas mentes, ele cria um padrão para cada área das nossas vidas. Nós fomos criados através da sensação, do sentimento do medo. O ser humano carrega no seu berço o medo e vai ensinando de geração após geração através dessa emoção. São raras as pessoas que conseguem se desvincular dessas emoções. Geralmente são pessoas que já estão num processo há milênios. São pessoas que já compreenderam o jogo através de outros planos e aí conseguiram se desapegar dessas emoções. Existem pessoas que nascem sem vínculo nenhum com as emoções. Ela só tem vínculo com as emoções se ela quiser ter. Essas pessoas já estão em outro nível de consciência. O grande problema de você pensar em termos de bom e de ruim é que sempre que você pensa nesses termos, você se torna dependente, você faz com que isso se torne uma muleta para você. Eu tô me afastando porque tem muito mosquito aí. E quando você faz com que essas coisas se tornem uma muleta para você, quando você não tiver mais essa coisa, você não vai se sentir completo. Você não vai se sentir o mesmo, porque você construiu o seu ser através dessa emoção negativa. Tanto o bom quanto o ruim. Você tem que aprender a entrar no neutro. Aqui se aplica um pensamento estoico, que é o pensamento da aceitação. Quando você adquire esse pensamento, você não se torna dependente do negativo e nem do positivo. O que estiver acontecendo, você sabe lidar com as situações, você sabe ser grato em todas essas situações. As pessoas tendem a pensar que o medo pode salvar a sua vida. Vamos supor que você está diante de um tigre faminto, querendo matar você. O pensamento comum é, eu vou sentir medo. O medo vai me empurrar, vai me ajudar a lidar com aquela situação. O medo ajuda nessas situações, mas isso não é verdade.
Não é verdade porque o medo ofusca a razão. E quando ele ofusca a razão, quando você se envolve no medo, você perde a razão, você não vê o mundo como de fato o mundo é. Você enxerga o mundo a partir da lente do medo, de uma lente limitada. Quando você está 100% na razão, você consegue perceber as múltiplas realidades, os múltiplos caminhos que você pode tomar. Quando você está no medo, você não tem essa capacidade. Você já deve ter percebido que quando suas emoções se estabilizam, o medo vai embora. Quando às vezes a situação já passou, você fica pensando, eu poderia ter feito de tal forma. Foi porque as suas emoções ofuscaram a sua razão. Não é que você não tem capacidade para lidar com as situações, é que os seus instintos primordiais te forçam a se envolver neles. Um livro recentemente chamado Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, Napoleão Hill explica que as nossas emoções são os verdadeiros demônios. Nossas emoções são o verdadeiro mal. E isso começou a fazer cada vez mais sentido conforme eu fui colocando a minha atenção nisso. São as suas emoções que te forçam a ficar parado, são as suas emoções que te colocam no conforto, as suas emoções te impedem de evoluir. Porém, a razão é a linguagem do amor, a razão é a linguagem da verdade. A razão não mente, a razão ela olha para os fatos internos e externos e sabe lidar com isso, porque não há emoção, não há medo, não há insegurança. A razão ela é uma coisa absoluta. Por isso a razão é a verdade, por isso você deve buscar ser cada vez mais racional. Felipe, você está falando para mim negligenciar os meus sentimentos? É claro que eu não estou te falando para fazer isso. Pelo contrário, quando você se torna mais racional, você aprende a ver os seus medos de um novo ângulo. Você passa a enxergar suas emoções com as lentes do não envolvimento. Quando você consegue enxergar suas emoções sem se envolver com elas, você está enxergando a verdade. Quando você está dentro do oceano, você só enxerga o que está no seu campo de visão. Quando você se afasta do oceano, você consegue enxergar o todo e a sua compreensão aumenta. A razão está acima, os sentimentos estão abaixo. A razão, por natureza, tem a capacidade de ver os sentimentos de cima. Metaforicamente, literalmente, entenda da forma que você quiser entender. O que o ser humano tem que conseguir fazer é utilizar as emoções como uma base para sustentar aquilo que já foi racionalizado, aquilo que já foi decidido, aquilo que já foi visto, aquilo que já foi compreendido. Quando as emoções funcionam como bases, elas estão funcionando da maneira que elas devem funcionar. É por isso que as suas emoções estão abaixo. Suas emoções estão nos chakras inferiores. A sua razão está nos chakras superiores. As emoções sustentam a verdade. É assim que você deve utilizar as suas emoções. Não é a verdade que sustenta as suas emoções. Não tem como isso acontecer. Porque as emoções não olham para a verdade. As emoções olham para instintos, sentimentos, para a limitação, para o eu, para o ego. A razão não. É por isso que a razão pode decidir as coisas, se dar bem nas coisas, contudo apenas com o auxílio das emoções, porque vai ser a emoção que vai te empurrar. Pode parecer que eu saí um pouco do tema, do medo, mas eu não saí. Porque nos níveis inferiores, o que rege aqui a maioria das vezes é o medo. Primeiro, o mundo ele está na terceira dimensão. Ou seja, o mundo é uma coisa densa. A densidade está abaixo do chakra cardíaco. Do chakra cardíaco para baixo está a densidade. E você é ensinado a sobreviver, depois você é ensinado sobre se envolver, depois você é ensinado a agir. Só que você é ensinado essas três coisas a partir da lente do medo. Você é ensinado a sobreviver através do medo, você é ensinado a se envolver com as pessoas através do medo, você é ensinado a agir através do medo. Você não é ensinado a fazer essas coisas de maneira racional, de maneira consciente, para que o seu chakra cardíaco desbloqueie, para que o seu chakra laríngeo desbloqueie, para que os seus níveis superiores desbloqueiem. Você é ensinado através do medo. E quando você é ensinado através do medo, você fica preso em um ciclo eterno. Então, se você é ensinado através do medo, o que você constrói é uma personalidade desenvolvida através das suas emoções negativas. E aí você fica emaranhado nessa personalidade, que na verdade nem é a sua personalidade verdadeira, é apenas 1% de quem você realmente é, e você acha que é você. A porta, na verdade, é desse tamanhozinho, só que a verdade é imensa, e você fica preso desse lado aqui minúsculo, que é um 1%. Então você cria essa personalidade falsa, essa personalidade medrosa, essa personalidade raivosa, negativa, e você se envolve com ela, e você fica com medo de destruir ela, porque
você acredita ser ela, você acredita ser a sua essência, qualquer coisa que saia da linha dela não é plausível para você. Para vencer essa personalidade, você vai ter que tomar consciência de quem você realmente é. Se você não consegue tomar consciência de quem você realmente é, tente pelo menos desconstruir quem você não é, porque você não é esse ego, você não é essa personalidade. Tudo isso foi te impresso. Cara, você tem que aprender a se questionar de fato. A verdade está depois do questionamento. Precisa entender as emoções, o medo, a negatividade, a positividade, como uma coisa neutra. É um poder que te está sendo proposto, é um poder que vem de você, na verdade. E que você apenas induz ele para o medo ou para o positivo, não importa. Quando você medita, você volta para esse poder neutro. Você volta para o silêncio, para o vazio. Você não está colocando intenção no positivo nem no negativo. Quando você começa a pensar, quando você começa a criar, você começa a intencionar, positivo ou negativo. Se você quer uma vida leve, se quer uma vida abundante, se quer uma vida feliz e eficaz, por que você está pensando no negativo? O mesmo poder que você tem para colocar no negativo, você tem para colocar no positivo. A raiva, a tristeza, a felicidade, a abundância, nada disso é seu. Quando você toma posse disso, o universo vai fazer de tudo para tirar isso de você e te mostrar que você não precisa disso. Porque você criou uma dependência daquela coisa. Se você está nesse vídeo é porque você precisa evoluir em alguma coisa, o universo está te dizendo, se desapegue disso, se desapegue para ganhar mais. Uma frase que eu escutei uma vez do meu mentor e ficou na minha cabeça. Ele disse o seguinte: o universo ele vai te dar o ouro e a prata, mas primeiro ele vai te dar a prata. E se você aceitar a prata, você não vai ter o ouro. Nesse caso, o medo é a prata. O amor é o ouro. Quando você aceitar o amor já não vai mais ser o ouro, o amor vai ser a prata. E algo maior do que o amor também estará te sendo proposto. Só que se você se apegar ao amor, você não vai ter esse algo maior. E assim vai, desapegando cada vez mais de todas as coisas que te são propostas, você vai cada vez mais elevando quem é o seu ser. Outra coisa que te faz sentir medo é a falta de compreensão. A pessoa tem medo da morte porque ela não compreende o que está depois da morte, senão ela não temeria a morte. A pessoa sente raiva porque ela não compreende o que está acontecendo verdadeiramente dentro dela e fora dela. A pessoa sente toda a negatividade porque ela não compreende. Quando você está diante de um tigre, você deve buscar compreender tudo que está ao seu redor. Supondo que você está em uma sala branca com um tigre e tudo que você tem é a roupa do seu corpo, uma mesa e uma caneta. Se você se deixar dominar pelo medo, você não vai conseguir compreender a situação completamente. A situação é um tigre, minhas roupas e uma caneta. Se o medo te dominar, você vai ou paralisar ou você vai correr, porque é isso que o medo faz com você. Ele paralisa ou ele te empurra para longe, de preferência, para a zona de conforto. Mas quando você coloca a razão, vê que o tigre está esperando um movimento seu, você olha a distância até a mesa, você vê que o tigre já tem um olho cego e o outro olho, basta você furar para ele ficar cego. E aí você vai começando a compreender. Isso daqui é uma situação hipotética demais, mas você pode colocar ela no seu dia a dia. Quando você compreende tudo, quando você se desvincula do medo, você consegue compreender tudo. E quando você consegue compreender tudo, suas ações ficam muito mais coerentes com o que você realmente quer. O vídeo foi esse. Eu espero que você tenha compreendido que o medo é a real causa de tudo que há de negativo e que o amor é a real causa de tudo que há de positivo e que não importa se existe amor ou medo, isso daqui é os dois lados da mesma moeda, cara. Se você conseguir se desapegar disso daqui, você vai poder escolher para onde você quer olhar. Um abraço e um beijo. Até a próxima.